Agora a gente vai lá para a redação da TV Pai Eterno. Fernando Brandão está por lá, chega para falar comigo ao vivo, com notícia boa vinda lá em Porto Alegre, né? Lá de Porto Alegre. Fernando, bom dia. Bom dia, Wilker. Bom dia para quem está ao vivo com a gente aqui no Brasil hoje. Notícia boa, sim, vinda lá de Porto Alegre, depois daquelas enchentes terríveis que a gente acompanhou no final de abril, início de maio. A gente tem agora 100% das escolas da cidade voltando a funcionar, viu, Wilker? Boa notícia lá. Ainda faltavam 7 escolas e elas retomaram as aulas a partir de ontem, segunda-feira, dia 19. A prefeitura informou que foram investidos cerca de 5 milhões de reais na reconstrução e recuperação desses ambientes educacionais. Ainda há 12 escolas que estão sendo recuperadas, estão sendo reconstruídas e outras 2 escolas já foram entregues e liberadas. Cerca de 14 escolas foram atingidas pelas enchentes terríveis lá de Porto Alegre e enchentes do Rio Grande do Sul de uma forma geral. Então a gente tem aí essa retomada, eram cerca de 650 alunos que ainda estavam sem aula naquela região, mas estão de volta agora depois da liberação dessas 7 escolas que foram atingidas. E então mais de 4.147 alunos, que foram atingidos de uma forma geral só ali na região de Porto Alegre. Infelizmente a chuva atingiu todo o estado, a gente sabe de toda aquela catástrofe, mas no Rio Grande do na cidade de Porto Alegre, cerca aí de 4.147 alunos foram atingidos diretamente. Então, todos esses alunos agora estão de volta, sim, às salas de aula, estão retomando aí as aulas, as atividades educacionais para esse segundo semestre do ano letivo. É realmente uma boa notícia porque, infelizmente, a situação no Rio Grande do Sul era de muito transtorno, era de muito caos e ainda continua sendo, porque as cidades estão sendo reconstruídas aos poucos. A gente sabe que demora um pouco realmente para que tudo volte ao normal. Mas é sempre bom a gente ter as escolas funcionando. Elas estão funcionando, algumas em outras situações alternativas, né? Em outros espaços alternativos, até que todas as escolas sejam reconstruídas, sejam limpas e tudo volte ao normal. Então, são espaços alternativos, não são exatamente os mesmos que elas estavam, porque elas estão passando por reformas, higienização e limpeza e tudo mais. Mas já é realmente uma situação que nos deixa muito felizes, né, Wilker? Porque a gente noticiou aqui situações terríveis vindas do Rio Grande do Sul no final de abril e início de maio e, claro, foram retomando aos poucos o mercado, o transporte coletivo e agora finalmente as escolas. Realmente é uma notícia muito boa que vem de lá, já são aí 3 meses, né, dessa catástrofe toda que matou mais de 100 pessoas e infelizmente deixou aí outras desaparecidas e, claro, um precedente terrível ambiental aqui no Brasil, muitos prejuízos, bilhões de reais em prejuízos financeiros para muita gente e, claro, quando a gente vê escolas sendo reabertas, é sempre uma notícia muito boa. Assim como foi na pandemia, a gente teve na pandemia escolas sendo fechadas e quando a gente noticiava a reabertura desses espaços, é realmente algo muito bom, porque a gente sabe, né, Wilker, que sem educação, infelizmente, a gente não chega a lugar algum. Então, tem essa boa notícia vinda de Porto Alegre, escolas sendo retomadas, 100% delas já estão em pleno funcionamento depois das enchentes lá no Rio Grande do Sul, viu, Wilker? Que bom, né? Agora é correr atrás do prejuízo, certamente Sim. os professores terão muito trabalho, mas certamente isso não vai ser problema, não. Não. Obrigado, Fernando. Abraço. Abraço, Wilker. Até mais. Até mais.